Olá, eu sou o pastor Wellington França e hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos denominada A Vida Cristã. Para isso, nós analisaremos o texto que se encontra no livro de Salmos, de número 34. Vamos ao primeiro versículo. Ele diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Logo de início, nós vemos que o salmista Davi, ele afirma que a palavra de Deus estará continuamente em sua boca. Uma palavra de louvor, mensagens de louvor ao nosso Senhor. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ao despertar, ao realizar as suas atividades, ao tomar as suas decisões e até mesmo ao momento de se deitar. O louvor ao Senhor estará a todo momento em seus lábios. Ele diz: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não estará por alguns momentos, não estará por alguns instantes, estará a todo momento. Enquanto ele tomar as suas decisões, enquanto ele estiver realizando as suas atividades, não importa o que ele esteja fazendo, o louvor, a adoração ao Senhor estará a todo momento em sua boca, estará em todo momento em seus lábios. Em todo instante ele estará agradecendo a Deus através do louvor por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Que possamos seguir o exemplo de Davi e em todos os instantes, em todo momento, estarmos louvando e adorando a esse Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele irá fazer. Mas principalmente por tudo aquilo que ele é, por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia terem alcançado a nossa vida. Vamos ao versículo de número 2. Ele diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. O salmista Davi, como todos sabem, ele era rei, ele era profeta de Deus. O salmista Davi, ele possuía riquezas, títulos, nobreza, ele tinha muitas propriedades, muitas posses, muitas esposas. Ele tinha muitos motivos para se gloriar, para se alegrar. Mas ele afirma neste versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor. É na minha alma que eu encontrarei a glória de Deus manifesta em minha vida. Hoje em dia, muitos cristãos acabam se gloriando pela casa que tem, pelo carro que possui, pelos seus títulos e diplomas. O salmista Davi ele nos ensina, se existe algo que nós devemos nos gloriar, é de conhecer ao Senhor, de estarmos na presença de Deus, na presença do nosso Deus poderoso. E nisso, os mansos ouvirão e se alegrarão. As pessoas ao seu redor poderão se alegrar ao ouvir o quão bom Deus é na sua vida, quão maravilhoso Ele é e quão grandioso é este Deus nas nossas vidas. Vamos ao versículo de número 3 nesse momento. Ele diz assim: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Ele nos ensina neste momento a engrandecer o nome de Deus. Mas como se pode engrandecer um nome que está acima de todos os nomes? Como engrandecer um nome, um Deus que está acima de tudo e de todos? Um Deus infinito, onipotente, onisciente e onipresente. Como podemos engrandecer mais? Contando a todos os seus grandes feitos. Tudo que ele já fez, tudo que ele tem feito e, como nós dissemos agora há pouco, tudo que ele pode fazer. Quão grande é o nosso Deus! Quão maravilhosa é a sua criação! Quão grandiosos são os seus feitos! A todo momento em nossos lábios deve estar constante
os grandes feitos do nosso Deus. Ele faz um convite, e é o convite que eu faço a você hoje. Exaltemos o seu nome, e em todos os momentos que possamos testemunhar os grandes feitos de Deus em nossas vidas, os grandes feitos de Deus ao longo da história, e quão grande e maravilhoso Ele é. Vamos nesse instante, então, agora ao versículo de número 4. Olha que promessa maravilhosa aos seus filhos. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista Davi, ele nos afirma que ele buscou a presença do Senhor. Ele buscou a presença de Deus. E houve silêncio? Ele ficou sem resposta? Claro que não. Nós aprendemos que todas as vezes que nós buscamos ao Senhor com sinceridade, o buscamos com um coração quebrantado e contrito, Ele não ficará em silêncio. O Salmo diz que busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Se você quer uma resposta de Deus para a sua vida, se você quer uma resposta de Deus sobre as suas decisões, sobre o caminho que você quer tomar, atente-se à palavra de Deus. Busque ao Senhor com sinceridade e Ele certamente te responderá. E a resposta de Deus, ela não vem vazia. Ela vem com um plus para as nossas vidas. A palavra de Deus, quando ela vem, ela nos livra de todos os nossos temores. O salmista Davi buscou o Senhor e não houve o silêncio, houve uma resposta. E essa resposta livrou o salmista Davi de todos os seus temores. Eu não sei quais são os seus problemas, as suas dificuldades ou até mesmo as suas angústias. Mas quando você buscar ao Senhor com sinceridade, Ele vai te responder e Ele vai te livrar de todos os seus temores. Versículo de número 5. Ele diz assim: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando nós olhamos para o nosso Deus, quando nós olhamos para Ele, para o Deus Redentor, o Deus Salvador, o Deus que tem projeto em nossas vidas, nós também somos iluminados. Imagine-se neste momento em um mundo de trevas, em um mundo de escuridão. Em um mundo em que nós não conseguimos dar um passo à frente sem enxergar o caminho a ser dado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos na direção do nosso Deus, os nossos rostos são iluminados. O nosso caminho passa a ser também iluminado. E assim nós não somos confundidos. Diversas vezes nós ouvimos aquela expressão que todos dizem: um cego em meio ao tiroteio, que não sabe para onde correr, no meio de uma confusão, de uma adversidade, não sabe para onde ir. Muitas vezes em nossas vidas nós nos sentimos assim. Em meio a tantas tempestades, em tantas dificuldades, tantos problemas, nos sentimos sem rumos e sem direção. Quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. E nós sabemos o caminho, a direção que nós devemos seguir. E nós não ficamos confundidos. Versículo de número 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Este versículo, o versículo de número 6, ele reafirma aquilo que foi dito no versículo de número 5, mas ele nos traz alguns pontos de extrema importância. Clamou este pobre. O clamor, ele é uma oração, mas é uma oração agora em voz alta. É algo mais forte,
é algo que a pessoa já encontra-se em desespero. Davi, provavelmente, quando escreveu este salmo, ele se encontrou em momentos de dificuldades, de angústia. E ele colocou para fora, com força, com sentimento, tudo aquilo que ele estava sentindo, tudo aquilo que ele estava passando. E ele reconheceu a sua condição de pobreza. Pastor, mas pobreza, um homem rico, cheio de propriedades? Ele dizia de uma pobreza existencial, da sua insignificância diante das adversidades e dos problemas, dos gigantes que se levantavam diante da sua vida. Ele diz, clamou este pobre. Ele reconheceu que sem Deus ele nada era e que sem Deus ele nada poderia fazer. Mas ele reconheceu que quando ele clamou, o Senhor o ouviu. Muitas vezes uma resposta de Deus para as nossas vidas dependem de um coração rasgado, de um coração aberto, disposto a colocar para fora tudo aquilo que está sentindo. Não uma oração robótica, não uma palavra ensaiada diante de Deus, mas simplesmente um desabafo de um filho para com o pai, um diálogo, uma conversa, um momento de lágrimas diante de Deus. E o nosso Deus está disposto a nos ouvir. E Ele não apenas ouve, mas Ele responde. E o salvou de todas as suas angústias. Deus, Ele está pronto para nos salvar. Ele está disposto a nos salvar de todas as nossas angústias e de todos os nossos sofrimentos. Mas para isso nós precisamos buscar a sua presença. Precisamos clamar a este Deus que pode todas as coisas. Vamos ao próximo versículo. Versículo de número 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor, o anjo de Deus, está ao redor, está à volta de todos os que o temem, de todos que têm temor ao Senhor, de todos que buscam a sua presença. Isso significa que aqueles que não temem a Deus não possuem essa proteção. Aqueles que não têm o temor de Deus, não têm o temor no Senhor, não existe um anjo do Senhor acampado à sua volta. Não existe essa proteção particular, como um pai protege o seu filho. Esse anjo está ao redor daqueles que o temem. E os que não temem, não desfrutam deste prazer. Não desfrutam desse privilégio. E esse anjo não está apenas ao redor. Ele está para livrar, estar para proteger. Versículo de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O salmista Davi, neste momento, ele faz um convite a cada um de nós para provarmos. Esse provar nos dias de hoje tem sido utilizado de uma maneira equivocada. Muitas pessoas têm utilizado esse provar como algo a ser posto à prova, algo a ser testado, algo a ser questionado. Mas esse provar, ele tem um outro sentido. O provar, ele vem de experimentar. O salmista Davi, o rei Davi, está te fazendo um convite. Experimente e veja que o temor do Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que Ele tem grandes coisas a fazer em nosso meio. Provai, experimente e veja que o Senhor é bom. E ele diz, bem-aventurado. Já vimos em vídeos anteriores que bem-aventurado também pode ser traduzido como é feliz. E ele diz, como é feliz o homem que nele
confia. Aceite esse convite. Experimente e veja como o Senhor é bom. E se alegre, pois bem-aventurado, é feliz o homem que nele confia. Deposite a sua fé, a sua esperança e a sua confiança nesse Deus maravilhoso. E certamente Ele fará o melhor por você. Versículo de número 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O salmista Davi agora diz: temam ao Senhor. Temam e tremam. Temor, respeito. Respeitar. A palavra respeitar, nós podemos brincar um pouquinho com ela. Res vem do latim coisa. Peito, peitar, é do coração. Respeitar é algo que você tem em seu coração, coisa do coração. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Tenham respeito por Ele, pois nada falta aos que o temem. Nada falta. Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, ele diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Temei ao Senhor, vós santos, pois nada falta aos que o temem. Temam a Deus. Busquem em primeiro lugar verdadeiramente a sua presença, a sua justiça. E você pode ter certeza que de nada você terá falta. Versículo de número 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Mais um versículo que reafirma e completa o anterior. O versículo 9 e 10, eles se conversam, estão casados, e também nos remetem mais uma vez ao Evangelho segundo Mateus. Os filhos dos leões, eles necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, buscam a Deus em primeiro lugar em suas vidas, bem nenhum faltará. Todas as suas necessidades serão satisfeitas. Todas as suas necessidades serão supridas. Os filhos dos leões, os filhotes dos leões, a sua mãe e o seu pai, o leão e a leoa, saem à caça e trazem a caça para si e para os seus filhotes. Estes podem até passar necessidades, pode lhe faltar o alimento, mas para aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum os faltará.